Muito bem, pessoal. Estamos voltando no link 1, no primeiro. Algum colega escreveu no WhatsApp ali que está no 2, mas nós estamos no primeiro. Vamos dar mais um tempinho enquanto todo mundo vai se organizando, né, para a gente dar prosseguimento então, às nossas atividades. Estou respondendo no WhatsApp aqui. Opa! Aliás, eu vou ver quem é que estava chamando aqui anteriormente. Marcos, Opa, fala! do trabalho da resenha, você falou que vai falar em seguida aí, né? Certo. Vai falar de todo ele, algumas coisas, porque daí eu vou deixar para fazer pergunta depois, então. Não vou perguntar agora. Não, pode perguntar. Manda bala. Tá. É que estou fazendo sobre um filme, tá? Certo. E as referências, o que que eu pego de referência dele? Autor, produção, o quê? Porque é um filme. Sim, é isso aí. Tem que pegar o autor e produção e seguir mais ou menos aquela base que nós temos, que nós Questão. tínhamos lá. Tá. Não, daí eu vou pegar diretor, produtor, autor, questão de música também, né? A música do filme, enfim, essas coisas assim, né? Esses dados aí. Isso, até teve algum colega que me chamou um pouco antes aqui, que também fez sobre um episódio de uma série, né? E aí estava com uma dúvida semelhante. Então tem que seguir mais ou menos aquele modelo que foi colocado nas outras resenhas como exemplo lá no Moodle, né? E como não é um livro, uma obra, em vez de página, né, você vai colocar lá o episódio, né, e seguir aquela linha ali. Né? Não tem muito mistério, pessoal. Não se assustem com essa parte mais técnica aí, tá certo? É um exercício para que todo mundo realmente já vá se familiarizando com as normas, porque lá adiante vocês vão precisar utilizar todas elas, ok? Ok. Maravilha. Deixa eu ver se tem algum outro chamado aqui. Acho que não, né? Qualquer coisa o pessoal chama no chat. Como eu disse para vocês, então, turma, alguém estava tentando acessar no link 2, tanto no link 1 quanto no 2. Se tiver alguma dificuldade, né, o ideal é que tente sair e entrar de novo. Às vezes acontecem esses problemas e esse é o nosso grande desafio, né? Lidar com toda essa tecnologia. Mas eu quero dizer para vocês, pessoal, que nós temos, então, 86 alunos na turma e até alguns minutos antes de nós começarmos a aula, no Moodle tinha 50 e poucos, né, 54, 55, não me recordo, alunos que tinham postado lá. E lá é a nossa ferramenta principal. Às vezes acontece, né? Tem colegas que estão tendo uma ou outra dificuldade. Ah, não consegui colocar no Moodle, mandei no e-mail. Como eu disse, né? O e-mail é uma garantia, é um plano B. Só que o e-mail eu não respondo na hora, tá, pessoal? Eu sei que ele está lá. E eu vou abrir para fazer a avaliação posteriormente. Porque se eu for responder um a um, fica muito complicado, a nossa turma é muito grande, né? Então, às vezes o pessoal pode me chamar, oh, você recebeu o trabalho, não recebeu, mas quem botou no mudo está garantido, não tem problema. Quem teve alguma dificuldade, eventualmente, pode me chamar ali, olha, tu recebeu o e-mail. O e-mail é o nosso plano B, tá bem? As normas da ABNT, elas são chatas, mas elas são necessárias, né? A gente tem que tentar seguir elas. Eu não vou estar medindo lá na folha se seguiu um centímetro aqui ou ali. Não tem como fazer isso, mas é uma análise de um trabalho padrão, né, que está se buscando para que justamente, né, vocês possam ir se familiarizando. É esse o objetivo. Tá bem, meus amigos? Eu passei os olhos muito rápido ali, poucos trabalhos, não foi feito nenhuma avaliação, e eu farei o possível para tentar já trazer um feedback para vocês na próxima aula. Né? Farei o possível para isso. Como eu disse, a nossa turma é muito grande. Aliás, hoje, né, que é o Dia Mundial da Educação e é o Dia da Sogra,
alguém lembrou aqui, né? E que bom que lembrou da sogra. Não esqueça de cumprimentar a sua sogra, né? Vocês devem estar acompanhando que a moda agora dos artistas aí é a questão das lives, né? Aí imagino que algum de vocês tenha assistido uma ou outra, né? Porque vocês têm ficado mais em casa. Essa é a recomendação, né? É trabalho com os cuidados básicos e ficar em casa o máximo que der, tentar evitar aglomeração. Tem sido essa a recomendação, imagino eu, que todos vocês tenham seguido, né? Estejam seguindo essa recomendação. E aí o que se faz em casa, né? Tu vai ler um livro, vai ler uma obra, né? Vai cuidar da casa, fazer as tarefas, e daqui a pouco tem uma live de algum artista lá, né? Algum cantor, né? E essas lives, pessoal, é uma aula de comunicação. É impressionante assim, a estratégia que os artistas têm utilizado. Né? Se alguém ainda não assistiu, né, e puder assistir, às vezes pode ser alguém do seu gosto ou que tu simpatiza, né? É impressionante assim, né? Alguém está cantando, daqui a pouco interrompe, improvisa, né? Já fala, né, a comunicação gestual, né? A comunicação oral, e já fala de um patrocinador, né, que está fazendo a propaganda para alguém, e aí já linka com uma música. É uma coisa impressionante, né? Tenho assistido uma ou outra, assim, dentro das minhas possibilidades, né? Às vezes o professor está assistindo a live, algum aluno chama lá no WhatsApp, né, para fazer uma pergunta. Mas isso acontece, né? Como eu disse, eu estou sempre à disposição de vocês aí, não tem nenhum problema. Mas observe, viu? Quem não teve a oportunidade de observar, é uma coisa impressionante do quanto a comunicação ela aparece até nessas horas, né? Alguém que está te assistindo lá online, alguém que está te acompanhando, e aí já é possível passar uma mensagem de um patrocinador, já é possível passar um recado de alguém. Realmente uma aula de comunicação, né? Agora, a qualidade das músicas eu não vou questionar, aí cada um tem o seu gosto, né? Não é esse o meu papel aqui, né? Beleza, galera? Esses são alguns rápidos recados. Alguém quer falar alguma coisa a mais aí sobre a resenha? Gostaram de fazer? Não gostaram? Foi muito ruim? A hora é essa, viu? Ninguém. Todo mundo Para gostou. comentar, agora que tu comentou que teremos outra resenha para fazer nesse futuramente, eu fiquei meio em dúvida se minha resenha tá mais para uma resenha crítica ou uma resenha descritiva. Eu vou reler ela. Vai o quê? Vou reler ela, avaliar. Se eu Reler. preciso fazer mais alguma coisa. Certo. Não, como eu disse, elas são semelhantes, elas são muito semelhantes. Agora, a diferença qual é por que ela é a resenha crítica? Porque ela tem o posicionamento de vocês, né? Ela tem o posicionamento, é a cara de vocês ao final. É aquilo que eu já falei para vocês em outras oportunidades. Olha, é Ok. bom. Então deve ser uma resenha crítica mesmo. É isso aí, não tem mistério. A próxima que a gente vai fazer, no grau B, que a ideia é fazer uma resenha descritiva, e eu estava com uma ideia inicial de que isso seja feito até ou de uma entidade, até pensei em fazer com alguma instituição, enfim, instituição beneficente, né? um lar de idosos, enfim, estou dando algum exemplo. Essa era uma ideia, sabe? Quero compartilhar com vocês, pessoal, na próxima resenha. E qual que vai ser a diferença? A diferença é que vocês não vão dar a opinião de vocês, o posicionamento de vocês. Vocês vão fazer uma avaliação justamente do que é o case escolhido. Essa é a nossa ideia na próxima. Vendo aqui algumas manifestações de vocês, né? Difícil escolher o tema para resenhar, diz a Alana. Eu gostei, ficava insegura, achando que estava com cara de resumo. É parecido, né? É parecido, mas como tem o posicionamento de vocês, vai entrar de uma outra maneira.
O posicionamento crítico é o que vai caracterizar a resenha crítica. Realmente não tem muito mistério. Aí a colega Fernanda também falando das palavras. Por que é legal fazer resenha? Por que é legal? Eu disse para vocês que eu fiz na minha faculdade. E a minha faculdade eu terminei há 12, 13 anos. 13 anos atrás eu terminei na faculdade de jornalismo. Né? Lá atrás eu fiz. Por quê? Porque a gente vai treinando a nossa escrita, porque a gente vai treinando a pontuação, porque a gente vai treinando a argumentação, principalmente. O poder de argumento, é isso que eu tenho defendido, né? Porque nós vamos precisar disso no dia a dia. Nós quem? Eu e vocês. A todo momento a gente está utilizando argumentações. Sem pânico, tranquilo, vamos se ajudando e a ideia é que seja algo prazeroso, né? Que possa acrescentar para vocês a nossa disciplina como um todo. Como eu já falei aqui, tem algumas questões que são mais chatinhas, né? Mais teóricas, que nós temos que saber. Falando nisso, vamos entrar então no nosso conteúdo, né? Falando em questões teóricas. Na próxima aula, a ideia é tentar trazer também para vocês, viu, pessoal? Ou disponibilizar lá no Moodle alguns exercícios, né, dessas nossas atividades que nós estamos entrando aí, certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui os slides, né, para que vocês possam acompanhar os nossos slides de hoje. Maravilha. Vamos lá, galera. Vamos chegando. Vamos chegando aqui nos slides. Vamos botar aqui no tamanho grande. Tá? E a gente vai entrar no nosso conteúdo de hoje. Não tenho feito muitos slides para não ser uma coisa muito maçante, né? Mas que todos realmente possam acompanhar. Tá legal aí, galera? Tá todo mundo enxergando bem? Tudo certo? Sim, professor. Beleza. Maravilha, pessoal. Obrigado aí pelo retorno. E vamos lá, né? É o famoso feedback que a gente precisa para seguir as nossas atividades. Bem, o nosso conteúdo hoje é o conteúdo número 4. Lá no nosso, eu vou repetir a palavra conteúdo, lá no nosso conteúdo programático, né? Nós vimos então o processo da comunicação, os elementos da comunicação, ruídos na comunicação. Depois a gente viu o conteúdo 2, as funções da linguagem, noção de interlocutor. O conteúdo 3 das nossas aulas, a construção do texto, estrutura da frase e do parágrafo, que foi o que nós finalizamos na aula anterior, culminando com a resenha descritiva e resenha crítica, com um foco maior na resenha crítica, porque nós tínhamos esta tarefa para fazer. Tá? E hoje nós entramos, então, nos gêneros textuais, né, que são outras alternativas de comunicação, outros modelos de comunicação que existem no dia a dia e que vocês também precisarão, né, saber pelo menos que existem, saber o que são, e alguns utilizarão, se é que já não utilizam, no dia a dia. Né? E aí nós temos, então, os mais diversos modelos de gêneros textuais: poesia, crônica, artigo, e-mail, né? Todo mundo tem e-mail, se pressupõe, né? Correspondência empresarial, história em quadrinhos, charge, notícia, reportagem, vídeo, entre outros. Então a gente vai falar aqui, pessoal, sobre as características e objetivos de cada gênero. Esse é o grande objetivo do nosso conteúdo de hoje, certo? Mas antes, o que é o gênero textual? O que é esse dito cujo gênero textual, que é mais uma questão que faz parte do processo da comunicação? São estruturas que compõem os textos que procuram atingir interações comunicativas.
unidades formadoras de sentido. Cada vez mais que a gente falar sobre questões mais teóricas assim da comunicação, vocês vão sempre ver termos semelhantes a esses aqui, né? Formadores de sentido, construção de sentido, começo, meio e fim, como eu já falei a vocês, né, de texto. Por quê? Porque essa é a comunicação, né? Tem que ter um sentido, tem que ter uma sequência lógica. E um gênero textual é exatamente isso, né? Tem que seguir exatamente um sentido. Tem um propósito, tem uma intenção, um gênero textual. A vontade do emissor, que nós vimos lá no processo de comunicação, né? Emissor, o canal, que é o meio, e o receptor, é de emitir uma mensagem. Todo mundo já sabe disso, já vimos isso nas nossas aulas. E esta mensagem, ela vai ser emitida por meio do discurso. O discurso tem o objetivo de informar, de convencer, de contar uma história. Quando falo em convencer, é persuadir, de posicionar-se, de trazer uma opinião. O interlocutor, o emissor, todos nós que estamos no processo de comunicação, eu quero me comunicar. Ok, eu vou usar a escrita. E se eu vou usar a escrita na minha comunicação, isto é um gênero textual. Beleza? Vamos dar essa linha de raciocínio para todos vocês. O que eu busco na minha mensagem? Um efeito. É aquilo que eu digo que eu já falei em outras oportunidades. Se eu estou repetindo isso, é porque o processo de comunicação é uma sequência. Ele não é uma ciência exata. Ele vem desde as nossas primeiras aulas. Né? Os elementos de comunicação, emissor, receptor, tudo isso que já foi dito. Então, qual é o meu objetivo? Que a mensagem chegue lá ao meu receptor com algum tipo de efeito para ele. E aí existem formas. Existem formas. Estou ouvindo algum ruído aí, não sei se tem alguém com algum microfone ou tem algum chamado aí, pessoal. Qualquer coisa, gritem. Levanta o dedo aí ou avisem. Beleza? Mas acho que está todo mundo me ouvindo bem, né? Então, galera, seguinte. Estou vendo se não tem nenhum recado. Às vezes eu interrompo aqui para ver se vocês não chamaram, né? Aí pisca na tela aqui. E quais são as formas que eu utilizo para o êxito na minha mensagem, já que eu estou considerando um gênero textual, quer dizer, um texto, para que essa mensagem tenha êxito e chegue lá na ponta? Pode ser um bilhete, pode ser uma postagem numa rede social, uma ata de reunião, um editorial de uma revista, é uma forma de gênero textual, uma resenha crítica, como a turma fez, né? São alguns dos exemplos, um conto, uma crônica, uma poesia, um e-mail. Onde chega a minha mensagem? Onde ela vai chegar? Se eu emitir um gênero textual, um relato por escrito de um aplicativo de mensagem, não vai ser o mesmo de um e-mail numa empresa, ou um recado para um colega através de um mural, e assim por diante. O que eu estou dizendo? Que vocês, no grupo de WhatsApp da família, usam uma determinada escrita. No grupo da turma, também é uma escrita informal, porque nós somos, né, digamos, uma família, a nossa disciplina, e a gente não tem realmente nenhum mistério. Mas, na hora que vocês vão fazer um e-mail na empresa de vocês têm que seguir uma padronização, porque ali vocês estão representando a empresa de vocês. Então, são alguns tópicos reforçando que o gênero textual, dependendo do propósito, ele vai ter que seguir uma padronização, correto? A diferença entre gênero e tipo textual. Então, gêneros são formas flexíveis de textos. Barbada. Não tem mistério, já vimos antes ali. As mais diversas formas é um gênero textual. Os tipos. Bem, o tipo ele já tem uma rigidez. Nós vamos entrar em alguns tipos aqui que tem uma estruturação, que é aquela sequência que eu disse ali. Tá?
seguindo um determinado vocabulário específico. Então, quando a gente vai entrar num tipo especificamente, como falamos antes, dentro do nosso discurso, a gente vai ter que seguir uma padronização. Se nós vimos que, eu estou lembrando a vocês, isso nós já vimos nas nossas aulas, o texto narrativo, né, a narração, a argumentação e a descrição. São 3 tipos textuais que nós vimos nas nossas aulas anteriores e que são, digamos assim, os mais relevantes nesse momento. Mas ainda tem outros 2, que é a injunção e a exposição. A injunção apresenta a finalidade de instruir, de orientar o leitor, e aí é muito fácil, né? Um manual de instrução, uma receita culinária, uma bula de remédio, um regulamento, um edital, código, uma lei, é um tipo injunção, é um tipo textual injunção. Então, quando perguntar lá na prova o que é uma injunção, vocês vão lembrar da bula do remédio, vocês vão lembrar da instrução do primeiros socorros, do código de trânsito, né? Se beber, não dirija. Né? É uma regra. Tranquilo. Exposição apresenta informações sobre um objeto ou um fato específico, enumerando as suas características por meio de uma linguagem clara e concisa. Os gêneros que se apropriam da estrutura expositiva são reportagem, resumo, fichamento, artigo científico, seminário. O que eu estou dizendo? Que existem, né, estruturas dentro de uma exposição que reforçam exatamente qual é o tipo textual que eu quero passar. Então, a narrativa é uma reportagem. Lembrem, né, que nós já falamos outras oportunidades de que em alguns momentos mais de um tipo textual pode aparecer, né, no meio de uma interpretação, no meio de um livro, no meio de uma obra. Então, se a narrativa, o texto narrativo é uma notícia, uma reportagem que vai ser dada, também é uma exposição, porque eu estou fazendo a exposição de alguma coisa, estou enumerando alguma situação por meio desta reportagem. Então, como se diz na gíria, né, para dizer que não falamos de flores, além da narração, argumentação e descrição, nós temos a injunção e a exposição. Beleza? Legal. Estou dando uma verificada aqui nas janelas, né? Professor, Pessoal, opa! Quem que só uma chamou aí? perguntinha, é o Marcos de novo. Diga! Estou tentando anexar a resenha, tá? E ela tá, o link para anexar tá lá na aula do dia 14, é isso, né? Certo. 14/4, né? É isso lá, adicionar tarefa. Vou lá e adiciono por ali, né? Porque para baixo nas outras aulas não tem. Foi o dia que tu deu Que foi lançado. Isso aí. Isso aí, né? Isso, eu não lembro agora se é 14, mas foi na primeira, 14, na primeira isso. janela lá. Beleza? Introdução, resenha, crítica, avaliação. Então tá, beleza. Valeu, obrigado. Maravilha. Vamos seguir aqui, galera. Qualquer coisa, é só chamar. Muito bem. Os gêneros textuais, eles têm alguns aspectos, né? Tem algum objetivo. Como já disse ali, o enunciador, o emissor, escolhe o gênero de acordo com o seu objetivo. Então, se tu queres vender um produto, tu vai fazer um anúncio. Se tu quer fazer alguém rir, tu vai contar uma piada. Aliás, hoje, estava vendo aqui, estava dizendo para vocês das lives, né? Tomara que eu não tenha perdido nenhum aluno hoje aqui, porque hoje tem a live do Sérgio Malandro, hein? Alguém tinha mandado essa mensagem antes de, olha, não quero perder nenhum aluno para a live do Sérgio Malandro, né? Claro que ele é uma figura engraçadíssima, né? Mas nós temos a aula aqui, né? Seguindo a nossa atividade, nosso roteiro. Bem, objetivo. Passei ali. Tema.
existe um tema apropriado para cada ocasião. Né? Em alguns momentos eu vou reiterar, vou reforçar para vocês. Então, no e-mail, será alguma coisa mais formal, segue um padrão de escrita. Na troca de mensagens entre amigos, na rede social, segue um outro padrão. Gêneros textuais, falamos aqui do objetivo, falamos do tema, que são os aspectos dos gêneros textuais. O objetivo falamos do tema. Muito tranquilo isso, né? Qual é o meu objetivo para comunicar? Está dentro do meu gênero textual que eu vou escolher. Qual é o tema? Aí, dependendo do tema, é um e-mail que eu vou fazer o anúncio para os meus colegas de empresa do desligamento de um colega de um setor. Eu tenho que seguir um padrão, né? Respeitosamente, informar todos que o colega não faz parte do grupo de colaboradores. Eu não vou escrever no e-mail lá, olha, o fulano de tal está na rua, né? Não está mais conosco. Não, tem um padrão. Né? Então, tranquilo. E aí, seguindo este padrão, nós entramos na estrutura. Né? Um texto com lugar e data. Prezados senhores, é um tipo de expressão que pode ser utilizada para dar esse padrão. E uma assinatura no final também, né, tendo o reforço do meu objetivo inicial lá. Por exemplo, voltando, se eu quero vender um produto, estou fazendo uma venda por escrito, né? O que é a assinatura no final de um objetivo? Eu vou ter que colocar lá, né, uma assinatura, como quem diz, olha, se você quiser saber mais detalhes, entre em contato conosco. Né? Você pode entrar em contato assim assado, né, pelo WhatsApp, pelo e-mail e assim por diante. Entrou aqui 9 minutos e 47, é o tempo restante dessa janela. Se cair, voltaremos no link número 2 para o prosseguimento do nosso conteúdo de hoje. Lembrando que eu estarei até às 22 aqui online. Se, por um lado, a estrutura que eu vou escolher é de uma receita culinária, aí a gente vai dividir em partes, vai ser algo muito mais informal. Beleza? Galera, show! Vamos lá? Vamos passar para a próxima. Aspectos dos gêneros textuais. A linguagem, de acordo com o grau de formalidade de cada situação, será empregada uma determinada linguagem. E aí, essa linguagem que eu estou falando, ela se assemelha, né, ao próprio tema que foi colocado lá. Né? Tema e linguagem, algo bastante semelhante. Para a ocasião que eu vou utilizar um gênero textual, eu estarei seguindo uma determinada padronização de linguagem. Né? Esfera de circulação é um outro aspecto de um gênero textual. O que é a esfera de circulação? É aonde vai circular o meu texto. Então, a notícia e a reportagem são gêneros da esfera jornalística, diferentemente de um panfleto ou de um santinho, com informações de um candidato num período eleitoral. Né? Então, a esfera jornalística tem um objetivo de informar as pessoas. Se será feito um panfleto ou um santinho, como eu disse, será outro viés. A propaganda daquele candidato. Onde vai circular aquela propaganda? Ela não vai circular lá na esfera jornalística. Somente, né, quem escuta a rádio aí vai saber, ou assiste a televisão, na propaganda obrigatória eleitoral. Aí lá vai aparecer. Agora, na esfera jornalística, é um outro foco que será dado. Então, qual é a circulação? Eu tenho um artigo acadêmico, uma tese, uma dissertação, são gêneros de esfera acadêmica. Falei da esfera jornalística, se é onde vai circular o meu texto. Falei de uma esfera política. Falei de uma esfera acadêmica. São segmentos, segmentações dentro da esfera de circulação. Muito tranquilo também, né? É muito interpretativo, não tem muito mistério. Veículo
ou suporte. Gêneros textuais, aspectos. O gênero, aviso, por exemplo, ele anuncia um cartaz ou uma placa. Numa obra, um romance, uma ficção, um terror, está te anunciando na obra, né? Tu vai lá na livraria, tu quer comprar um livro, tu sabe que na seção de romance vai ter a obra determinada. Então, tu vai separar no gênero textual. Então, qual é um aspecto do gênero textual? Veículo ou suporte. É mais fácil a gente compreender como suporte, é o que vai me dar o suporte, né, daquilo que eu tenho interesse. Nesse caso, falei um livro, né? Então, quanto melhor conhecermos as características dos gêneros, mais facilidades nós vamos ter para formular um texto de acordo com determinado gênero. É isso que eu quero dizer para vocês. Ah, professor, tu estás falando aí algo, digamos assim, óbvio, mas é importante a gente atentar. Bem, vocês vão escrever uma outra resenha, vocês vão escrever um texto dentro da empresa de vocês, um e-mail para um colega. Legal, qual é a linguagem que eu vou utilizar? Qual é o objetivo? Que tipo de padronização de texto eu vou escolher? Ah, eu quero fazer uma receita para minha sogra, hoje é o dia da sogra. Então, eu vou utilizar um outro tipo de linguagem mais informal, né? Até para não dificultar a vida da sogra, né? Esse é o objetivo, para ver se a sogra cozinha a receita, né, para o genro ou para a nora, né, pessoal? Essa é outra questão. Bem, então uma pincelada rápida de alguns aspectos dos gêneros textuais. Se alguém tiver alguma pergunta, é só chamar e a gente vai interagindo aqui, ou eu vou dando sequência nos slides e depois a gente vai fazendo essa interatividade aí, né? Ou qualquer coisa, uma pergunta, resposta, de acordo com o interesse de cada um de vocês. Beleza, galera? Muito bem. Conhecendo mais sobre gêneros textuais. Depois eu quero dar uma dica para vocês de um livro, que inclusive ele está lá, tudo certo até aqui, né? Pô, eu fico bem feliz quando vocês vão respondendo ali, galera. Só eu tô com vídeo aqui, hein? Vocês não estão com vídeo hoje. Todo mundo tirou a imagem. Aí eu não sei se a galera tá acompanhando, se vocês estão prestigiando, né? Estão acompanhando. Lá na nossa bibliografia básica, lá no nosso plano de ensino, tô com ele aqui, ó, tô com ele impresso na minha mão. Tá lá no Moodle, Tem um livro chamado Comunicação Empresarial. Se eu acho ele aqui. E esse livro é muito bacana, viu? Esse livro aqui, ó. Comunicação Empresarial, tá? Esse livro aqui, ele tem de forma detalhada, né, uma série de informações sobre os gêneros textuais. Naturalmente que os slides o professor traz um resumo dos principais, porque são vários, e vários exemplos de gêneros textuais já estão lá no Moodle. Quem já pôde acessar antes da aula viu que lá estão, né? Então, só para dar uma orientação e uma dica para vocês aí, né? Poesia. Vamos entrar aqui conhecendo mais sobre gêneros textuais. Todo mundo sabe o que é uma poesia, né? Que é um gênero literário caracterizado pela composição de versos estruturados de forma harmoniosa. A importância, né, da questão aqui do harmoniosa. Começo, meio e fim, uma sequência de ideias. Isso é comunicação, isso é clareza. Inclusive, a gente vai ter no nosso próximo conteúdo, na aula seguinte, acredito que será na aula seguinte,
nós vamos falar sobre coerência e coesão textual. E um dos tópicos é a clareza. Clareza. Né? E aí eu quero trazer vários exemplos para vocês sobre isso. Creio que, se não for na próxima aula, será na seguinte, porque a gente tem muitos detalhezinhos para ver desse conteúdo aqui. Né? Então, quando eu estou falando em clareza, eu estou falando em harmonia. Estou falando no entendimento. E se eu estou falando em entendimento, eu estou falando no êxito na comunicação. Todo mundo sabe que é uma poesia. É a manifestação de beleza e estética retratada pelo poeta em forma de palavras. Transmite emoções por meio de uma linguagem, ou seja, tudo o que toca e comove pode ser considerado como poético. Uma peça, filme, também pode ser considerado. E para encerrar aqui, vai terminar o nosso tempo, e aí eu vou salvar esta parte da nossa aula, né? Esta parte da nossa aula, vou salvar, e a gente voltará na aula, né? No nosso link 2, para seguir os slides falando dos gêneros textuais. Estamos falando da poesia, e finalizaremos então a poesia já no nosso link 2, que será a continuidade dos slides de hoje, né, nesse conteúdo tão importante que a gente está vendo aqui, que são os gêneros textuais. Todo mundo sabe o que é poesia. Daqui a pouco, uma hora, alguém se anima aí, né, a escrever uma poesia, né? A gente pode ter um poeta aí na turma, por que não?